O nosso assunto é regra de 3 simples. A primeira coisa que você precisa saber é identificar quando que uma questão, quando que uma situação, problema é uma regra de 3 simples. Então vamos lá, observe um caso aqui, ó. Carlos comprou 6 quilos de batata por R$12. Se Carlos comprasse 4 quilos, quanto ele pagaria? É claro que você consegue fazer essa questão de cabeça. Eu coloquei uma questão mais simples, só para você conferir e só para sua mente, seu cérebro, aceitar o que está acontecendo aqui. Mas nem sempre vai ser fácil assim, né, galera? Olha só. Primeiro, você vai observar o seguinte, todas as vezes que aparecer uma quantidade, aparecer um valor, você vai parar a leitura e fazer a seguinte pergunta. Vamos lá. Carlos comprou 6, 6 é um número. E aí você pergunta, 6 o quê? 6 quilos. Então você vai vir aqui, presta atenção, você vai vir aqui, abrir uma coluna de quilos e colocar a quantidade que se refere, 6. Então, você tem 6 quilos e continua a leitura. Carlos comprou 6 quilos de batata por 12. 12 é um número, é um valor. Então, eu paro a minha leitura e faço a pergunta. 12, o quê? 12 reais. Então, eu venho aqui, coloco uma coluna de reais e escrevo aqui o 12. Então, olha só, nessa primeira linha, entenda o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho 6 quilos por 12 reais. Continue a leitura. Se Carlos comprasse 4 quilos para tudo, esse 4 aqui é um valor. Então, eu paro e pergunto, 4 o quê? 4 quilos. Então, eu vou procurar onde está a coluna de quilos e colocar o 4 embaixo. Vamos lá então, hein? Se Carlos comprasse 4 quilos, qual valor ele pagaria? Observe que o valor, o número que eu estou procurando, ele está em reais. Então, eu venho aqui na coluna de reais, até porque só sobrou reais. Eu venho aqui na coluna de reais e coloco a minha pergunta no reais. Olha só, 6 quilos eu pago 12 reais. 4 quilos eu vou pagar quanto? Só que aqui na matemática nós não vamos trabalhar com ponto de interrogação. Quando eu tenho um número desconhecido, eu uso letras. E a letra mais usada é o X. Essa daqui é a parte da montagem. Alguém ficou com dúvida na parte da montagem, sim ou não? Não. Tranquilo? Então você vai lendo, sempre que tem um valor, você pergunta e vai montando aqui. Agora que você sabe como montar, você então vai ver como é que resolve. Então presta bem atenção no que vai acontecer aqui, ó. Se liga, hein? Eu acabei de montar e agora simplesmente você vai multiplicar cruzado. Professor, é sempre assim? Não. Mas como nós estamos na primeira fase, vamos focar nesse esquema aqui de multiplicar cruzado. Só que eu vou te aconselhar, eu vou te sugerir a começar sempre com o X. Aqui tem o X, então começa por ele. X vezes 6 dá 6x. Isso daqui será o quê? 4 vezes 12, 48. O que você está me dizendo aqui, ó? Que 6x é igual a 48. E olha só que legal. Era uma regra de 3 simples. E agora é uma inofensiva equação do primeiro grau, que você já sabe resolver. Como é que você faz isso daqui? Esse 6 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Só que você não costuma colocar assim, ó. Você não costuma colocar assim. A divisão você costuma colocar assim, ó. 48, inclusive você fala assim, ó. O 6 que está aqui multiplicando vem para baixo, dividindo. E agora vamos lá. 48 dividido por 6 dá 8. Pronto. Aqui está a resposta, aqui está o valor de x. Agora presta atenção no que eu vou falar com você. Você acabou a conta, x é igual a 8, mas você não vai igual um aloprado, um desesperado, marcar a opção lá na prova.
Por quê? Porque pode ser que tenha uma pegadinha. Pode ser que essa resposta não seja aquilo que ele está pedindo. Por isso, eu te sugiro a fazer sempre duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que eu achei aqui, gente? Eu achei o valor de x, mas esse x aqui é o quê? Aqui o x. X é o quê? Reais. Então, o que eu achei? Eu achei R$8, que é o valor. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é o que ele quer, o que o enunciado quer. Vamos lá ver o que o enunciado quer. Se Carlos comprasse 4 quilos, qual valor ele pagaria? Ele quer o valor. E eu achei o valor. Então, eu achei exatamente o que ele quer. Se eu achei o que ele quer, eu agora sim posso ir lá e marcar a resposta. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Você acha 8 metros e a pergunta está lá em quilômetros. E aí olha só a zebra que pode acontecer, ó. Olha a zebra que pode acontecer, hein? Vamos melhorar aqui. Às vezes eu achei em quilômetro e ele quer em metros. Olha a zebra que pode acontecer aqui, gente. Ó, se liga. Aí você faz a conta toda e acha x igual a 8. Você vem aqui e marca a opção A. Por quê? E provavelmente será a primeira, inclusive piscando aqui, ó. Marca eu, marca eu, marca eu. E aí você vai lá e marca. Você acertou a conta, mas não prestou atenção na pergunta. E aí você então pergunta, presta atenção aqui, ó. O que eu achei? Eu achei 8 quilômetros. E o que ele quer? Ele quer metros. Então, não posso marcar o 8. Eu tenho ainda que continuar aqui o exercício, transformando 8 quilômetros para metros. A resposta não seria essa. Vocês entenderam aqui as duas perguntas? Faça as duas perguntas para não cair em pegadinha em provas externas, principalmente de concurso público. Então, vamos lá. Quando eu achar a resposta, eu faço duas perguntas. A primeira: o que eu achei, hein? A segunda: o que ele quer. Galera, alguma dúvida aqui? Sim. Pode perguntar então. Como que transforma quilômetros em metros? Ah, tá. Aqui existe uma aulinha para isso. Pode, inclusive, ser feito como regra de 3. Mas você aqui já sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Por quê? Porque o prefixo quilo equivale a 1000. Da mesma forma que 1 quilograma tem 1000 gramas, certo? Mas isso aí é uma aulinha que você pode achar lá no YouTube, Matemática Carlos, Unidade de Medidas. Vai estar lá para você. Galera, olha só. O professor de física passou uma aula ensinando isso. Isso, ótimo. Agora, olha só, gente, presta atenção aqui. Vamos recapitular aqui. Primeiro, eu tenho que saber se é regra de 3 simples. Quando que é regra de 3 simples? Eu tenho 3 valores e quero achar o quarto. Mas isso me garante que é regra de 3 simples? Não, não. Eu tenho que ter duas situações, 2 valores para cada situação, para cada grandeza. E aí sim, eu armo e depois faço o cálculo. Então, olha só, o que eu vou pedir para você fazer agora? Essa questão aqui. Eu vou te dar 13 minutos e você vai fazer essa questão e depois eu volto para corrigir. Mas atenção, você consegue fazer isso de cabeça porque esse exemplo ele é o simples, é a fase 1. Mas eu gostaria que você fizesse isso no caderno usando regra de 3 simples. Faça a leitura, faça a montagem, faça o cálculo para ver se você vai acertar. 3 minutos para você, valendo? Vamos corrigir aqui então, galera, olha só. Carlos comprou 6. Opa, 6 é um valor. Então eu pergunto, 6 o quê? 6 quilos? Então vem aqui e coloco 6 quilos. Continua a leitura. Dê batata por 12 porque 12 é um número. 12 o quê? Eu faço a pergunta. 12 reais? Então eu venho aqui e digo que é 12 reais. Continua. Quantos quilos? Não apareceu o número, mas apareceu a minha pergunta. A minha pergunta, ela se refere a quilos. Aí, a maioria dos alunos não. Os alunos distraídos, eles vão fazer o quê?
Quantos quilos? Ele já vem aqui e coloca o X. Só que, presta atenção aqui, por que você está colocando o X aqui do lado direito? Professor, porque nós sempre colocamos o X aqui do lado direito. Você fez isso, inclusive, aqui no primeiro exemplo. Pois é, gente. A pergunta que nós estamos fazendo é exatamente para não cair nessa pegadinha. Não necessariamente o X vai ficar na coluna da direita. O X ele tem que ficar onde está a grandeza, a situação. Olha só, quantos o quê? Quantos quilos? Então, a sua pergunta não está na coluna de reais, ela está na coluna de quilos. Por isso, eu coloco o X no quilo. Continua. Ele compraria com 8. Opa, 8 é um número. Faça a pergunta. 8 o quê? 8 reais. Então, eu venho aqui na coluna do reais e coloco o 8. A primeira pergunta que eu faço agora para vocês aí, galera. Vocês montaram certo? Ótimo. Então, agora sim eu vou multiplicar. Como nós estamos na primeira fase, então a multiplicação ela é cruzada. Agora presta atenção, se liga aqui. Lembra que eu falei com vocês? Onde está o X? Começa por ele. Por que isso? Porque se você não começar pelo X, olha a zebra que pode dar, galera, olha só. 6 vezes 8, 48. X vezes 12, 12x. Não haveria problema nenhum se você conseguisse fazer a conta com a sua incógnita, com a sua letra do lado direito. Por quê? Porque aí você jogaria o 12 para lá, não tem problema nenhum. Olha só. Eita! 48 dividido por 12, então x é igual a 4. Só que a sua mente não aceita isso daqui, pelo menos por enquanto. E aí sabe o que você ia fazer? Você ia pegar o 12 e jogar para lá como menos 12. Você ia pegar o 48 e jogar para cá como menos 48. E aqui você sabe que não convém, aqui está negativo, você ia multiplicar por menos 1. E aí sim você ia jogar o 12 aqui para baixo dividindo e x é 4. Olha a doideira! Então, para evitar tudo isso daqui, o que eu sugiro que você faça? Senhores, é apenas uma sugestão. A matemática é do seu jeito, faça do jeito que você quiser. Mas a sugestão é, onde está o x? Comece a multiplicar por ele. X vezes 12, 12x. E 8 vezes 6, 48. Tá vendo? Quando você começa a multiplicar pelo x, o x já fica bonitinho aqui do lado esquerdo. E agora sim você continua. E aí presta atenção no que o tio vai falar aqui agora. Ó. Você achou x igual a 4. Mas, antes de marcar a opção, eu vou fazer as duas perguntas. O que eu achei aqui, hein? Esse x é o quê? Eu achei 4 quilos. E o que ele quer, hein? Vamos lá na pergunta? Quantos quilos? Olha, eu achei quilos, ele quer quilos, então, eu achei o que ele quer. Posso chegar lá e marcar a minha resposta. A resposta é 4 quilos. Como assim? Vamos aqui agora fazer a leitura, ó. 6 quilos eu pago 12 reais. E se eu tivesse 8 reais, quantos quilos eu compraria? 4 quilos. Alguma dúvida nessa primeira fase? Pode fazer a pergunta. Professor? Oi. Eu não entendi por que o x ficou do lado errado. Por que o 8 não ficou na reta do x e o x no 8? Aqui, né? Aonde? Espera aí. Aqui, né? Isso. Então, a montagem, presta atenção, olha os passos. O primeiro passo é fazer a leitura e identificar que é uma regra de 3 simples. O segundo passo é montar. E o terceiro passo é resolver. Por que eu gosto, galera, de dividir por passos? Porque quando a pessoa pega a resposta, eu não achei essa resposta não. Tá, então eu não sei a matéria. Não, você não sabe o quê. Então você tem que saber qual é a dúvida, em que passo. E bacana, você já sabe identificar a sua dúvida. A sua dúvida é no segundo passo. Presta atenção. Olha a leitura aqui, ó. 6 quilos. Então aqui, ó, 6 está na coluna de quilos.
Aqui, ó, 12 reais. Então, você tem aqui a coluna de reais e coloco 12. Ignorando aqui esse quantos, vamos pegar esse 8 aqui. Esse 8 aqui é o quê? Ele não é real? Cadê você que estava com a dúvida? Ele não é real? É. Então, você tem que colocar o 8 na coluna do real. Tá vendo? Agora eu entendi. E aqui, ó, quantos quilos? A pergunta não é quilo? Então, o X você coloca aqui na coluna do quilos, até porque só sobraria esse. Então, você entendeu por que nesse primeiro caso, o X ficou do lado direito. Nesse segundo caso, o X ficou do lado esquerdo. E aí, o que acontece? Você vai perceber que o X vai ficar na coluna da minha grandeza, na coluna da minha situação. Entendeu? Uhum. Mais alguma dúvida aí, galera? Nenhuma. Aí, como eu troquei, Ficou 16. Uhum. Pois é, isso aí. Agora, o bom é que agora você já identificou. Ah, mas presta atenção aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui, porque é muito interessante esse erro que você cometeu. Olha só. Como você montou assim, ó, 6 é igual a 12, 8 é igual a x, certo? E aí você achou isso aqui, ó. Não foi isso que você achou? Foi. Pois é, agora presta atenção que você pode usar a sua lógica. Use a sua lógica. Ó, você pode criticar a sua resposta, porque às vezes você pode achar um absurdo. Olha só que coisa interessante. Vamos simular o acontecimento. Eu estou lá no supermercado. Eu chego lá e falo assim, ei, você, que pacotão de batata é esse aí? Ah, eu comprei 6 quilos de batata. Ah, é? E quanto é que é cada quilo de batata? Rapaz, eu não sei não, nem vi, mas eu sei que eu paguei 12 reais nos 6 quilos. Olha só que coisa curiosa, presta atenção. Você estava com 12 reais e você comprou 6 quilos, certo? Olha o que você está me dizendo quando você diz que a resposta é 16. Olha que legal. Se você tem 8 reais, ou seja, você tem menos dinheiro. Com 12 reais você compra 6 quilos. Se agora você tem menos dinheiro, como é que você compra 16? Qual comprar? Você entendeu aqui? Uhum. Então, ó, se com 12 reais eu comprei 6 quilos, com menos dinheiro eu não posso comprar mais batata. É ou não é? Então isso aqui é um absurdo. A resposta não tem nada a ver. Não pode ser 16. Beleza? Sim. Obrigado. Agora, presta atenção. Respira, porque agora nós vamos para a nossa segunda fase. Olha só que coisa bacana. Se liga. Um carro. Olha, aqui já apareceu um número. Então eu venho aqui e coloco carro 1. Demora 3 horas. Opa, então eu venho aqui e coloco a coluna horas. Para fazer um percurso, aqui eu tenho percurso. É claro que lá na frente você vai ficar fera e não vai ter essas colunas. Presta atenção. Um percurso mantendo uma velocidade média de 80 para... Aqui eu tenho o valor 80. 80 o quê? 80 quilômetros por hora. Ponto. Então eu já sei que acabou a minha primeira linha. Continua. Quantas horas, para a minha pergunta, está na situação horas? Então eu procuro onde tem colunas horas e coloco a minha pergunta. Mas eu não vou colocar interrogação, meu filho. Eu vou colocar o X. Quantas horas ele demoraria se aumentasse a velocidade média para 100
para tudo. 100 é um número, eu pergunto, 100 o quê? 100 km por hora. Então, eu venho aqui na coluna quilômetro por hora, está aqui, ó, e escrevo nessa coluna 100. Acabou. Observe que não tem mais valores para carro, não tem mais valores para percurso. Então, o que vai acontecer? Eu posso ignorar isso daqui, ó. Se não tivesse como ignorar, se aparecesse aqui, exemplo, 3 carros e 5 percurso, aí eu não ia poder ignorar. E aí, neste caso aqui, eu teria mais de 2 colunas, eu teria 4 colunas. E aí, não seria mais regra de 3 simples, seria regra de 3 composta, mas a regra de 3 composta não é o nosso caso. Como aqui não apareceram números diferentes em colunas, eu posso ignorar essa coluna. Resumindo, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com essa coluna e essa coluna. Alguém ficou com dúvida aí nesse esquema aqui? Não fiquei não, professor. Então vamos lá. É claro que quando você ficar fera, você vai perceber que esse um carro aí ele é irrelevante e esse um percurso também é irrelevante, a não ser que tivesse aqui na outra situação 3 carros que... Vamos deixar isso aqui para depois. Vamos lá. Um carro demora 3 horas a 80 km por hora. Quantas horas em mantendo 100 km? Agora nós vamos fazer o seguinte, hein? Antes de eu resolver, eu vou te dar agora 2 minutos para você resolver isso daqui. Valendo! E ó, quero ver quem acerta, hein? Nós estamos com quantas pessoas aqui? Nós estamos com 62 alunos. Eu quero ver aqui, desses 62, se pelo menos 5 vão acertar. Valendo! Galera, vamos corrigir isso aqui. Vocês acharam 3,75? Tá bacana. Legal, mas tá errado. Vamos ver o erro que você e grande parte dos alunos comete. Olha só, vocês multiplicaram cruzado. X vezes 80, 80x. 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 80, 30 dividido por 8 é 15 dividido por 4, é 7,5 dividido por 2, 3,75. Ótimo! Quem achou 3,75 tá de parabéns. 4 horas. Oi? O meu deu 4 horas. Vamos ver. Quem achou 3,75 tá de parabéns, por quê? Porque sabe regra de 3 simples, primeira fase. Mas ainda não sabe regra de 3 simples, segunda fase. E é o que nós vamos ver agora. Ó, lembra que eu falei agorinha mesmo a respeito de criticar a sua resposta? O colega achou 16 e eu falei, vamos criticar isso aqui? E aí nós vimos o seguinte, mas peraí, se o meu valor cai, eu não posso ter mais quilos de batata, então não pode ser 16. Agora presta atenção nesse absurdo, galera. Presta atenção aqui, ó. É interessante, gente. Gente, guarda isso no seu coração. Matemática, ela não é complicada. Só que você não pode fazer de forma aloprada, de forma abstrata, sem você tentar imaginar o que está acontecendo. Vamos imaginar, vamos simular o que está acontecendo? Olha só, presta atenção, hein? Eu tenho um carro A e eu tenho... Na verdade, eu tenho o mesmo carro. Vamos fazer o seguinte, eu tenho o carro no dia A e eu tenho o mesmo carro no dia B. Olha o que está acontecendo. Supondo que ontem eu fiz um percurso. E aí o que acontece? Eu estava andando a 80 km por hora. Eu não estava com pressa,
estava numa boa e eu estava lá andando a 80 km por hora. Cheguei aqui no meu destino, olhei no relógio e falei, rapaz, eu demorei 3 horas de viagem. Por quê? Porque eu estava a 80 km por hora. Imaginando aqui que eu nem freiei nem acelerei, porque é uma velocidade média, tá? Agora, presta atenção aqui, gente, ó, presta atenção. Eu estava andando 80 km e demorei 3 horas. Só que hoje eu fiz o mesmo trajeto. Agora, presta atenção. Só que hoje eu estava com pressa. Falei, rapaz, ontem eu andei a 80 quilômetros e demorei 3 horas. Só que eu tô com pressa, eu saí atrasado. Eu vou agora pisar aqui no acelerador. Eu vou fazer o quê? Não tá aqui, né? Tá aqui. Eu vou agora pisar no acelerador. Eu vou andar 100 km por hora. Eu vou andar mais rápido, hein? Eu vou andar mais rápido. Então, acelerei. Fui embora correndo. Cheguei aqui. Ufa! E aí? Eu levei quanto tempo? Aí vocês acabaram de me dizer que ele levou 3 horas,75, ou seja, mais tempo. Pera aí, bugou. Ô, professor, Oi. mas não vai dar 4 horas e 15 então não, já que é para botar em formato de horas? Mas se der 4 horas, mas presta atenção no que você está me falando, olha só, 4 horas. Vamos esquecer a conversão disso, tá? Senão a gente amplia aí o campo de dúvida, porque isso aqui é pior ainda. Mas olha só, isso aqui significa o quê? Esse 3,75 é mais ou menos do que 3? É mais. Olha o que você está me falando. Ontem eu estava andando devagar e demorei 3 horas. Hoje eu andei rápido pra caramba e demorei 3 horas e mais de 3 horas. Como é que pode isso? Hã? Ô, professor, agora eu entendi. Você vai ter que andar. Quanto mais rápido você andar, menos tempo você vai levar. Boa, garoto. Rapaz, parece até Einstein agora. Oi. Como é que é? A mesma coisa que aconteceu aquela hora, no 16. Exatamente. A mesma coisa aconteceu no 16 lá. Não o truque pra gente, né? Isso. Pra gente não errar. Mas olha só, galera. Primeiro eu gostaria o seguinte. Se vocês errarem porque estavam distraídos na prova, eu gostaria que vocês criticassem a resposta para ver se ela é um absurdo. E nós olhamos aqui que isso aqui é um absurdo. Como já dizia aí o físico, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Então, galera, presta atenção agora que eu vou te ensinar um esquema para você não cair mais nessas pegadinhas. Se liga numa coisa aqui, gente, olha só. Lá no outro exemplo, você multiplicou cruzado, foi ou não foi? Inclusive, vamos lá de novo para aquele exemplo, que agora você vai saber qual é a diferença de um e qual é a diferença do outro. Presta atenção aqui, gente, ó. Olha só. 6 quilos, 12 reais. 4 quilos, X reais. Antes de você multiplicar cruzado, você vai fazer uma observação. Presta atenção. Olha essa primeira linha. Eu tenho aqui na primeira linha 6 quilos. Agora olhe para a segunda linha. Eu tenho na segunda linha 4 quilos. Gente, antes eu tinha 6. Agora eu tenho 4. A minha quantidade em quilos aumentou ou diminuiu? Responde você aí. Diminuiu. Então eu vou colocar a setinha aqui para baixo, para dizer que de 6 caiu para 4, certo? Então o valor também vai, né? Agora que é o mais complicadinho. Usa a sua lógica. Se eu comprar menos quilos, a minha quantidade a pagar vai aumentar ou diminuir? Se eu comprar menos, eu pago menos ou mais? Diminuir, né?
Você então observou, guarda isso que eu vou te falar aqui agora, hein? Você observou que a minha quantidade aqui caiu e a minha quantidade aqui caiu. Isso daqui você já viu em razão proporção. Você tem uma grandeza diretamente proporcional. Galera, se liga aqui, hein? Proporcional. Não precisa se preocupar com o nome. Depois eu vou te ensinar um esquema aqui que vai mais rápido. Gente, caiu e caiu. Diretamente proporcional. Poderia ter acontecido assim também, quer ver? Ó, se liga aqui, ó. 5 quilos eu vou pagar R$10. 10 quilos eu pago quanto? A minha quantidade era 5 e agora é 10. A minha quantidade aumentou, certo? E aí eu te pergunto, se eu comprar mais, eu pago mais ou menos? Mais. Então a minha quantidade também aumenta. Neste caso, ó, caiu e caiu, diretamente proporcional. Subiu e subiu, diretamente proporcional. Quando que ela é diretamente proporcional? Quando a direção das grandezas, das situações, elas são as mesmas. Caiu, caiu ou subiu, subiu. Agora, vamos voltar para outra situação para ver a zebra que vai dar. Professor, Oi, professor. pode falar. Essa resposta aí de horas e quilômetros, deu 2,4? Vamos ver se dá 2,4? Vamos lá, ó. Bom, pelo menos ela é lógica, né? Por quê? Porque era 3 e agora caiu para 2,4. Pelo menos ela é lógica, tem que ver se está correto. Vamos lá. Um carro demora 3 horas e faz um percurso de 100 km por hora. Agora, eu não sei não, 80, né? E faz um percurso de 80 km por hora. Agora, com 100 vai fazer quantas horas? Opa, hora que não pode ter ser letra maiúscula, né? Galera, olha só. Pensa com titio. Faça a pergunta nessa coluna. Gente, inclusive essa pergunta aqui, você só consegue fazer regra de 3 compostas se entender isso, hein? Então vamos entender isso daqui, ó. Professor, por que eu não faço a pergunta aqui? Porque aqui tem, aqui tem o seu X. Faça a pergunta na coluna que não tem X. Era 80 e agora é 100. A minha velocidade média aumentou ou diminuiu, galera? Aumentou. Seta para cima, aumentou. Agora pensa. Se a minha velocidade aumenta, o meu tempo aumenta ou diminui? Diminui. Seta para baixo. Rapaz, agora eu tenho caso diferente da fase 1. Lá a seta era para cima, seta para cima, ou seta para baixo, seta para baixo. Aqui eu tenho setas em direções diferentes. Então, isso não é diretamente proporcional. Isso é inversamente proporcional. Galera, presta atenção. Direções iguais, diretamente proporcional. Direções diferentes, inversamente proporcional. O que quer dizer inversamente? Que você vai fazer uma operação inversa. E agora para tudo. Eu quero agora que você lembre uma coisa aqui. Olha só. Você lembra disso daqui? Você fazia o quê? Multiplicava isso por isso mesmo. E o resultado você invertia. Isso é o inverso. Então, o que é inverso de um número? Você tem que lembrar isso aqui, galera. Ó, galera, qual é o inverso de 4 quintos? 5 quartos. O de baixo sobe e o de cima desce. Qual é o inverso de 2 quintos? 5 meios, certo? Sabe o que significa isso daqui? Que você vai ter que inverter, um valor. Você vai ter que fazer isso aqui, gente, ó, invertir.
inverti. Agora sim eu posso multiplicar cruzado. Por quê? Porque é inversamente proporcional e eu inverti. Calma, você não vai precisar fazer isso. Calma aí. Só para você entender. Eu inverti. E agora que eu inverti, eu multiplico o cruzado. X vezes 100, 100x. E 3 vezes 80, 240. Mas, presta atenção. Presta atenção aqui agora. Guarda no seu coração. As setas aqui, elas são direções inversas, são ou não são? Presta atenção na dica. Ao invés de você inverter o número, você não vai inverter o número. Sabe o que você vai fazer? Você não vai multiplicar cruzado. Olha só, esse 3, depois que eu inverti, eu não multipliquei com 80? Então, basta você saber que quando as setas forem em direções contrárias, ao invés de multiplicar cruzado, você vai multiplicar de forma paralela. Nossa. É fácil, galera. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Direções iguais. Multiplica cruzado. Direções iguais. Multiplica cruzado. Direções diferentes, multiplica paralelo. Ou então inverte o número e multiplica cruzado. Eu acho que é mais demorado. Então, olha só, presta atenção como é que isso aqui vai ficar. Presta atenção como é que isso aqui vai ficar. E é simples. A gente só está demorando porque eu estou explicando passo a passo. Mas olha como é simples. Olha só. Um carro demora 3 horas com a velocidade média de 80. Quantas horas? Em 100. Aqui, de 80 passou para 100, aumentou. Se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Se os sinais são contrários, eu multiplico o paralelo. Começo sempre com um x. X vezes 100, 100x. 3 vezes 80, 240. Agora sim, hein? 24 dividido por 10, 2,4. A colega que havia falado 2,4 está de parabéns, ela acertou. Galera. Uau! E foi eu que falei, professor. Boa, boa. Parabéns para você nessa data querida que acertou. Mas olha só, respira, respira. A aula é grande, respira. O que eu quero que você entenda hoje? Primeiro, você tem que saber quando a regra de 3 ela é simples. Quando tem 3 valores conhecidos, você quer achar o quarto. Sendo que esses 4 valores, eles são agrupados de 2 em 2. Tá. Segunda coisa que eu quero, que você leia e que você monte. Ok. Então, você já sabe montar. E terceira coisa que eu quero que você resolva. Mas, você agora sabe que nem sempre você resolve multiplicando. Cruzado. Às vezes é cruzado, inclusive a maioria das vezes. E às vezes é paralela. E daqui a pouquinho, ou seja, na próxima aula, né? Quando eu te der o exercício aqui de fixação, você vai perceber que existem casos específicos em que você multiplica aqui, ó, paralelo. Então, vamos lá. Quando que você multiplica cruzado? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, setas iguais, ou na mesma direção. E quando que você multiplica paralelo? Quando a grandeza ela é inversamente proporcional, ou seja, direções de setas diferentes. Alguma dúvida, galera? Então, olha só, não vai dar tempo, eu não tenho tempo para você fazer essa segunda. Então, você faz depois aí. Vamos lá, comigo. Um carro demora 3 horas para fazer um percurso mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Caso ele quisesse reduzir esse tempo para 2 horas, eu coloco 2 aqui, senhores? Não. 2 horas. Então, eu coloco 2 na coluna de horas. Qual deveria ser a velocidade média? Então, a minha pergunta está em velocidade média. Eu coloco o x aqui. Agora, eu vou multiplicar cruzado? Espera aí um pouquinho, calma aí. Deixa eu pensar. Bom, de um modo geral, sempre que for quilômetro por hora e hora, eu já sei que multiplica paralelo. Mas vamos lá. Eu demorei 3 horas na primeira situação e na segunda
2. Eu gosto de falar assim, ó. Ontem eram 3, hoje são 2. A minha quantidade de horas aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Seta para baixo. E se eu andar mais devagar, ontem eu demorei 3 horas. Hoje eu quero demorar 2 horas. Ou seja, eu quero que o tempo diminua. O que você acha que vai acontecer com a quilometragem? Vai pra cima, né? A minha velocidade média vai aumentar? É isso? Vai subir. É isso, galera? Se as setas têm direções diferentes, eu multiplico cruzado ou paralelo? Cruzado. Opa! Paralelo. Diferentes? Paralelo. E aí vai ficar o quê? Primeiro aqui, ó, começando com x. X vezes 2, 2x. E 3 vezes 80, 240. É isso ou não é? 240 dividido por 2 é igual a 120. Para. 120 o quê? O meu x está em quilômetros por hora. Agora, antes de marcar a resposta, eu vou observar o seguinte. O que é que eu achei? Quilômetros por hora. O que ele quer? Velocidade média, quilômetros por hora. Eu achei o que ele quer? Achei. Então, vamos marcar. Antes, eu vou ver se isso daqui é um absurdo ou se é lógico. Pensa comigo. Aqui a minha velocidade aumentou. Se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui? Sim. Então, tá tranquilo. Então, olha só, a primeira pergunta já foi, vocês não têm dúvida. Agora, a segunda pergunta. Regra de 3 simples, é fácil ou não é? É pelo menos, mais ou menos fácil, né? Então, vamos para a próxima.